Boa tarde a todos, eu sou Alan, da Zona 117, da nossa querida Xambrê, pertencente ao nosso TRE Paraná. Dando continuidade aos nossos tutoriais sobre prestação de contas anuais, iremos ver o recebimento do despacho inicial até o procedimento de reabertura do SPCA. Este tutorial ele vale tanto para a prestação de contas anuais sem movimentação, aquelas que têm a declaração de ausência de recursos, ou com movimentação de recursos, com movimentação financeira. Perfeito. Então, veremos o recebimento do despacho. Se o juiz não lançar a movimentação processual, o faremos mediante despacho mérito expediente, código 11010. Ato seguinte, acessaremos o portal SPA, o SPCA administrativo, dentro do ODIN 3, para fazer a reabertura do SPCA. Acessaremos o módulo de reabertura do SPCA, selecionaremos o prestador de contas, o módulo reabrir prestação, informaremos a data, início e fim, observação que é relativa à determinação judicial, o despacho judicial feito, e colocaremos uma cópia desse despacho lá. E, por fim, faremos a certidão de reabertura do SPCA dentro do PJE. Perfeito. Sem mais delongas, vamos colocar a mão na massa. E, apesar que eu quero só fazer uma observação, o seguinte. Alan, o artigo 37 fala que é excepcionalmente, né, determinada a reabertura. Vamos lá vê-lo? Então, está aqui, ó. Se do cumprimento de diligência, fala resultar a alteração do conteúdo, será admitida excepcionalmente sua retificação. Aí aqui fala que das diligências o juiz fixa um prazo, a reabertura é feita, né, pelo cartório eleitoral, né, no nosso caso aqui no primeiro grau, e a partir do dia seguinte, né, terá início a contagem do prazo para essa finalidade. Olha lá, então, isso aqui está falando de diligências, mas é o seguinte, como houve essa alteração do SPCA ser colocados os documentos e ele fazer a autuação manual, ou melhor, a autuação automática com o PJE, alguns prestadores de contas estavam acostumados com o jeito antigo. Fazia a declaração ou a prestação de contas completa, digitalizava e mandava para o advogado fazer, e agora não precisa mais. E alguns não estavam juntando cópia dessas procurações, extratos bancários ou a certidão de regularidade do contador lá no SPCA. Então, aqui, tanto em previsão em portaria quanto no despacho inicial, já identificado esse passo, a gente já reabre para ele arrumar. E se lá na frente, eu tenho até um caso aqui, que o prestador fez como declaração de ausência, mas o correto é como movimentação de recursos, e já está pedindo, né, essa reabertura. Mas também pode ocorrer do partido ele esquecer algum dado e você vai pedir para cumprir diligência e ele vai ter que alterar os dados, ou seja, o valor naquelas que têm movimentação com recursos. Aí, no cumprimento de diligência, você vai fazer esse procedimento também. E eu estou querendo fazer essa ressalva, que o artigo 38 aqui fala que a gente tem que dar o prazo, né, do parágrafo 736, que ele é, no caso, de 30 dias para essa reabertura. No nosso caso, como é inicialmente, então vai ser, o juiz aqui fixou um entendimento de 10 dias, que é um prazo normal, mas só fazendo essa ressalva que, então, quando estiver no meio do processo, se ele tem que fazer uma modificação, o prazo é de improrrogável de 30 dias, perfeito? Então, feito essas pequenas observações, vamos lá. Então, nós temos aqui lançar os nossos movimentos processuais. Vamos pegar aqui, eu tenho já vários nessa fase. Então, está feito aqui, código 1110, pesquisamos, despacho de mero expediente, o selecionamos, ele vai aqui para o movimento, salvamos e podemos ir para prosseguir. Qual que é a próxima parte, Alan? Nós vamos, então, feito isso, nós vamos, então, acessar o nosso ODIN 3 no nosso portal SPCA. Vamos lá? Vamos fechar aqui, fechar essas abas. Vamos lá, acessar o nosso ODIN 3, colocarmos a nossa senha. Lembrando que a fase é produção. Está aqui, ó, portal SPCA, nós acessamos o SPCA administrativo. Então, a gente tem duas formas de acessar, né? E cada um tem os seus módulos específicos, o do 2 e o do 3.
Aqui a gente tem a confirmação de entrega para exercícios anteriores ou aqueles que foram autuados automaticamente de forma errada pelo advogado. Isso também já foi visto, né, num outro tutorial específico sobre o SPCA, então a gente não vai perder muito tempo. O SPCA administrativo, a análise que vai ser feita só lá na frente, mas a gente quer ver esse daqui, ó, o reabertura. Então nós vamos acessá-lo. Feito isso, eu vou mostrar aqui a reabertura. Né? No caso, vou selecionar o estado do Paraná, o nosso município é Alto Paraíso, exercício é 2020, e o partido é o PSD. Clicamos em pesquisar, está aqui. Você pode ver assim, embora o cursor não vira com uma mausinha como link, mas se você clica, ele vai acessar e abrir os novos módulos, né, aqui dentro, como foi falado. Então, nós vamos, pelo módulo aqui, reabrir prestação, e temos a data inicial e a data final. Nas orientações, o pessoal pede para colocar como data de reabertura uma data futura, né? Por quê? Porque se caso eu for cancelar essa reabertura, tá até a observação aqui, ó, né? Só permite se a data for futura, ou seja, se eu errar por algum motivo, ou se não for o caso, né, de ter sido feita a reabertura, tem que ser uma data futura. No nosso exemplo aqui, eu vou colocar a data atual, porque o contador está, inclusive, esperando para já mexer com essa prestação de contas hoje, tá? Então, nós clicamos aqui, ó, pode clicar na setinha ali e vamos colocar aqui o prazo final, né, para dar os 10 dias conforme foi essa determinação do juiz eleitoral, tá? Então, 10 dias corridos. Então, na observação, como foi falado lá, então, eu tenho aqui que trata-se do, vamos colocar o número dos autos aqui, vou pegar aqui o nome dele certinho. Que ele é o meu, aqui ó, 3997. Então ele é o nosso despacho, né, do juiz eleitoral. Na observação, vamos colocar aqui o nosso ID e a data que foi feita agora, 30 de junho de 2021. Deixa eu puxar ele aqui, daí eu já vou ver o ID. Então, esse arquivo já está salvo aqui dentro da minha pasta de processos. Processos completos, 2021, prestação de contas anual, o meu município e esse nosso despacho aqui. Então, nosso ID ali é o 901-52. Vamos abrir. E eu vou colocar aqui que é o 901-52497. Então, está a observação e aqui está o documento. Eu vou colocar em salvar, ele vai dar essa observação. Então, o correto, quando é lá na frente para diligências, né, então você coloca essa data futura, porque se caso você errar, você pode fazer o cancelamento até alterar esse período, tá? Mas no nosso caso aqui, como eu falei, o contador já o quer fazê-lo, perfeito? Vamos clicar em salvar. Ele vai falar que a data de reabertura informada não é uma data futura. Eu quero continuar. O correto, então, para vocês, né, como esse contador nosso aqui está esperando já para mexer com ela hoje, é por isso que eu estou colocando hoje. Mas o correto, para dar esse prazo para ele, e ele não perder nenhum prazo para cumprir a diligência, seria uma data futura, no caso, o próximo dia útil seguinte. Vou dar OK. Ele faz novamente essa ressalva, né? E agora informa de que prazo ficará reaberto. Eu dou OK. E ele, daqui a pouco, já aparece a confirmação. Reabertura agendada com sucesso e me dá o recibo. Perfeito? E o ato seguinte, como foi informado, ele será fazer a certidão lá no PJE. Então, vamos salvar esse arquivo lá e ir para o PJE. Aqui, então, dentro do nosso PJE, eu estou na tarefa desse processo de elaborar documentos, classificamos o despacho, fiz a reabertura no portal SPCA,
Então, vamos fazer a certidão nos autos, correto? Colocaremos a certidão ali de reabertura do SPCA. Vamos fazer a formatação aqui, rapidinho. Então, a nossa certidão feita aqui, certificando, né, que é acatamento à determinação judicial, né, o nosso despacho, foi realizada aqui a reabertura, né, do nosso portal SPCA. Então, ela está, né, para o prestador de conta reaberta, para o exercício financeiro 2020, com prazo de 10 dias, conforme declaração de reabertura, né, emitida pelo sistema em anexo. Hoje, o PJ já está rápido, e o SPCA também. Então, nós acabamos de fazer o tutorial, e pegar aqui no menu de autos digitais, ó, ele já juntou aqui a declaração de reabertura, ó, tá vendo? Isso pode ver aqui, ó, juntado pelo TSE. Ontem, numa dessas reaberturas, ele não tinha, daí eu anexava aquele comprovante que eu falei no módulo aqui. Mas como já está no processo, para não ficar de forma redundante, então faremos apenas a assinatura aqui da nossa certidão. Perfeito? E o ato seguinte é nós informarmos, né, o nosso prestador de contas que foi reaberto. Mas isso vai ficar para o próximo tutorial, tudo bem? Aqui, então, feito aqui, a gente pode consultar o histórico dentro do portal SPCA, o histórico de reabertura. Ele vai aqui informar que ela foi reaberta, tá vendo? Ó, no dia 30/6, para que o nosso prestador possa fazer as devidas alterações. Aqui está o prazo, tá vendo? Ó, de 10 dias. Perfeito? E vamos sair aqui do nosso ODIN 3, e se nós formos olhar o ODIN 2, lembra quando a gente consulta lá a prestação de contas, né, pelo portal SPCA, mas no ODIN 2, ela estava encerrada, agora ela já vai estar como aberta. Está constando ali também, mas só para que vocês possam saber. Quem ainda está elaborando a prestação de contas, ela está sempre com o status aberta. Nesse nosso caso aqui, como nós a reabrimos, a gente vai ver ali para esse prestador de contas que ela vai estar reaberta. Então, lembrando, estamos no ODIN 2, portal SPCA, vamos para SPCA Cadastro, vamos fazer a seleção aqui da esfera partidária municipal, nosso estado Paraná, nosso município Alto Paraíso e o partido 55, que é o PSD. Pesquisar, e a gente vê que ela está aqui, ó, usuário liberado e foi reaberta. Quando ele cria a prestação de contas, ela é aberta e depois encerrada. E nossa, aqui está com o status de reaberta. Perfeito? Então, vamos voltar aqui para ver o que nós fizemos no presente tutorial. Então, nós recebemos o despacho inicial devidamente assinado pelo juiz eleitoral, fizemos o lançamento da movimentação processual, código 11010, que é o despacho médio expediente, acessamos o nosso portal SPCA, né, no SPCA administrativo via ODIN 3 e fizemos a reabertura do SPCA. No módulo SPCA reabertura, selecionamos o prestador de contas, no nosso caso o PSD do município de Alto Paraíso, acessamos o módulo reabrir prestação, informamos data de reabertura, início e fim, colocamos a observação que se tratava do despacho do juiz eleitoral e anexamos o respectivo despacho. Fizemos uma certidão de reabertura do SPCA e também vimos bem brevemente, né, que ela está devidamente reaberta lá no portal SPCA, mas aí pelo módulo de acesso do ODIN 2. Então, eu sou o Alain, da Zona 117, nossa querida Xambrê, TRE Paraná, sempre pronto para ajudar a todos os nobres e valorizar os colegas da Justiça Eleitoral de todo o nosso país.